Olá! Sabe, quando a gente olha para os números de uma empresa, a pergunta mais importante talvez não seja quanto, e sim de quem. Hoje, vamos mergulhar nas demonstrações contábeis para descobrir quem é que está falando por trás dos dados e por que isso muda completamente o jogo da análise. A melhor forma de imaginar isso é exatamente assim. Uma demonstração contábil é como um raio-x, um exame super detalhado da saúde financeira de uma empresa. É o que permite que a gente veja além da superfície, sabe? Para entender o que de fato está acontecendo lá dentro, mostrando a estrutura, os pontos fortes e até as possíveis fraquezas. Então tá bom. Se essas demonstrações são um raio-x, o que exatamente elas mostram para a gente? Vamos olhar mais de perto para entender o que esses relatórios revelam sobre a saúde de um negócio. É muito importante pensar nesses relatórios não como um monte de papel para arquivar, mas sim como ferramentas de verdade, feitas para agir. O objetivo oficial deles é exatamente este: fornecer a informação financeira que a gente precisa para tomar decisões econômicas mais inteligentes, seja para investir, para conceder crédito ou mesmo para gerenciar a empresa. E olha, esse raio-x revela tudo mesmo. De um lado, o que a empresa possui, que são os ativos, e do outro, o que ela deve, os passivos. Ele também mostra o quanto ela faturou em receitas e gastou com despesas. E talvez o mais importante de tudo, como o dinheiro realmente se movimentou, que é o fluxo de caixa. Juntando todas essas peças, a gente tem uma pintura completa da situação. Mas claro, para esse raio-x ser confiável e principalmente comparável com o de outras empresas, ele não pode ser feito de qualquer jeito, né? Existe todo um conjunto de regras, uma premissa fundamental que garante que todo mundo esteja, digamos, jogando o mesmo jogo e lendo os números da mesma forma. Agora, o que é bem interessante é uma das regras mais importantes, mas que quase nunca é dita em voz alta: a premissa da continuidade operacional. Basicamente, todo relatório é feito partindo do princípio de que a empresa não vai fechar as portas amanhã. A gente assume que ela vai continuar operando. Se essa premissa não for verdade, aí as regras do jogo mudam completamente. E essa suposição de que a empresa vai continuar existindo levanta uma questão essencial que muita gente acaba ignorando. Que empresa, exatamente? Quem é a voz por trás desses números? E com isso, a gente chega no coração da nossa análise, a tal da entidade que reporta. Pois é, a gente tem o raio-x, já entendemos as regras básicas, mas a pergunta que não quer calar é: de quem é esse raio-x, afinal de contas? A resposta pode parecer óbvia no começo, mas, como vamos ver, ela é bem mais complexa e crucial do que se imagina. A resposta está toda nesse conceito: a entidade que reporta. Essa é a entidade específica que está apresentando os números. É a voz por trás do relatório. E essa entidade pode ter várias formas e tamanhos. No cenário mais simples de todos, a entidade que reporta é uma única empresa. Pensa numa loja de bairro, numa startup de tecnologia. Um CNPJ, um relatório, bem direto, sem complicação. Mas nem sempre é assim. Às vezes, o relatório pode ser só sobre uma parte específica de uma empresa maior. Imagina, sei lá, a divisão de celulares de uma gigante de eletrônicos. O raio-x, nesse caso, é só de um braço e não do corpo inteiro. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. A entidade que reporta pode ser um grupo de várias empresas juntas, como uma empresa-mãe e todas as suas filhas, as subsidiárias, apresentadas nos números como se fossem uma coisa só. Para entender isso na prática, vamos usar uma analogia bem simples. Vamos imaginar que esses relatórios são como retratos. Existe o retrato individual e existe o retrato de família. Essa é a diferença fundamental entre um relatório consolidado e um não consolidado. E essa tabela ilustra a diferença perfeitamente. As demonstrações consolidadas são o nosso retrato de família. Elas juntam a empresa controladora e suas controladas como se fossem uma única entidade econômica gigante. Já as não consolidadas são o retrato individual. Mostram só a empresa controladora, isolada. Uma dá a visão do todo, a outra um foco bem específico. Então, o pulo do gato é este. Os relatórios consolidados, o retrato de família, são essenciais para a gente conseguir entender a saúde geral e o potencial de geração de caixa do grupo como um todo. Afinal, o dinheiro flui entre essas empresas e só olhando o conjunto é que se tem a visão completa. Ué, mas se o retrato da família é tão completo, por que alguém iria querer o retrato individual?
Bom, existem motivos bem importantes para isso, geralmente ligados à lei. Por exemplo, uma dívida da empresa-mãe não é automaticamente uma dívida da sua subsidiária. São entidades legais separadas. Além disso, a capacidade da controladora de pagar dividendos pode depender só do resultado individual dela. Então, o relator individual não substitui o da família, mas oferece uma perspectiva complementar que é super necessária. E ao entender essa diferença entre o retrato individual e o de família, a gente percebe o verdadeiro poder da perspectiva. Saber exatamente quem está falando por trás dos números não é só um detalhe, é o que define o jogo da análise financeira. A grande lição aqui é esta: a perspectiva define a realidade financeira que está sendo mostrada. Entender qual é a entidade que reporta não é um detalhe técnico, é o primeiríssimo e mais fundamental passo para uma análise bem feita. Sem isso, a gente corre o risco de tirar conclusões sobre a família inteira olhando só a foto de uma pessoa. Por isso, da próxima vez que um relatório financeiro aparecer, antes mesmo de procurar o lucro ou a dívida, a primeira pergunta a se fazer tem que ser essa. Peraí, eu tô vendo o retrato do indivíduo ou da família inteira? Essa simples pergunta pode mudar completamente a história que os números estão tentando contar.